Eu sou André Castilho, estamos aqui no Som do Céu, 40 anos, no acampamento MPC. 40 anos nesse lugar, 40 anos trazendo muita música boa de qualidade, ritmos, estilos variados, aqui em Macacos, distrito de Nova Lima, Minas Gerais. E nós da RTM Brasil temos a satisfação imensa de conversar com muita gente, muitos músicos, e que é um evento de música que eu ouço falar há muito tempo. E você já ouviu falar bastante de Koinonia. Tinha sempre, né, o Ministério Koinonia de Louvor, mas antes do Ministério Koinonia de Louvor, e a gente já conhecia a banda Koinonia de Vitória no Espírito Santo, que também faz 40 anos. Eu estou aqui com o Júnior, com o Clécio, acertei? E com o Serginho. E o pessoal, assim, excelente. O Júnior, que é o vocalista, o Clécio, que é o baixista, e o Serginho, que qualquer coisa de soprar, esse homem faz um negócio maravilhoso, gente. Você tem que ouvir esse Serginho tocando. E, Júnior, obrigado por vocês estarem aqui com a gente nesse tempo aí, nesse espaço. André, é um prazer enorme. A gente conhece, né, a Rádio Transmundial. É um trabalho que não tem fronteiras e cada vez mais com a tecnologia está indo longe. E a gente tem visto muita coisa boa que Deus tem feito através da rádio. É um prazer para nós participar também nesse momento com vocês. Então conta um pouquinho da história, né? Você que foi fundador, é o fundador, né, da banda Koinonia. Conta um pouquinho dessa história desses 40 anos, do propósito da banda, o que move vocês a fazerem música com a qualidade que vocês fazem? A banda começou há 40 anos, né? De lá para cá muita coisa mudou. Mas, desde sempre, a gente começou com esse objetivo, né? De servir a Deus, de servir a igreja através da música, dos dons, dos talentos que Ele tem nos dado, de levar essa mensagem aonde pudesse ir. E, naquela época, não existiam muitas bandas, né? Era mais a época dos conjuntos, com muita gente cantando, né? E tudo mais. E a gente foi um pouco inovador também nesse aspecto. E de lá para cá, Deus tem nos abençoado, muitas pessoas têm passado pela banda e a gente continua firme nesse propósito, né, de servir a Deus através da música. E temos ido a muitos lugares, e o Som do Céu é um lugar muito especial para nós. Já estivemos aqui muitas vezes, a primeira vez foi em 92, e desde então, sei lá, tivemos umas 10, 15 vezes aqui, e a gente sempre fica muito feliz quando recebe o convite de participar do Som do Céu. O interessante, o cenário musical, principalmente de bandas cristãs, ele assim como foi na música popular, né, ele tinha muitos cenários regionalizados, ainda mais na década de 80, que você não tinha tanto acesso à tecnologia, informação, a coisa não corria tão rápido pelas plataformas digitais, então teve cenários. Né? Em São Paulo você tinha um cenário lá muito ligado ao Tio Cássio, depois a Renascer, o Oficina G3, Resgate. No Rio de Janeiro você tinha um outro cenário, tinha lá o Rebanhão, o Catedral. Aí Brasília, Goiânia tinha o seu cenário um pouco mais regionalizado, Expresso Luz muito forte, o Milad aí talvez rodando mais. Em Belo Horizonte, a Banda Azul, tinha outras bandas. E em Vitória você tinha um Koinonia, né, que é mais ou menos dessa mesma safra. E aí o pessoal passando diversas gerações, e aí chega o Clécio, que está há 30 anos fazendo o grave dessa banda. Exatamente. Para mim foi uma experiência assim, muito marcante quando eu ouvi, né, do Júnior e da banda que iam me chamar para entrar. E eu já tinha a banda Koinonia como referência para a minha vida musical, né? E eu descobri ali, naquele momento, que eu era o 7º baixista. Já tinham passado 6 baixistas antes de mim. E eu declarei para eles assim, eu sou o 7º baixista e você o último baixista. Vou ficar até quando essa banda existir, eu vou estar aqui. E estou aí há 30 anos, realmente, cumpri a minha palavra, né, até agora. E a banda também está cumprindo dela, né? O Júnior também. É por aí. Eu completando aqui, durante esse tempo, o Som do Céu, para mim, foi uma grande surpresa, porque eu não conhecia antes. Né? Eu fui conhecer justamente por causa da banda, que veio tocar, e isso me fez crescer muito mais, por ter experiências com músicos que eu já conhecia de ouvir falar, mas nunca tinha estado perto. E aqui no Som do Céu eu tive a oportunidade de estar perto de músicos consagrados, não só na música, mas também na vida cristã, né?
E isso me deu assim uma experiência muito marcante durante todo esse tempo que eu vim aqui participar do Som do Céu com a banda. Uma característica legal de algumas épocas assim específicas de bandas, né? Às vezes você fala uma banda de música ou pop ou rock, você sempre pensa na guitarra, no baixo, na bateria, a cozinha, né, que a gente fala, ou um teclado, mas muitas bandas se caracterizaram por ter junto consigo instrumentos de sopro, seja saxofone, algumas flautas, e aí eu acho muito legal quando consegue encaixar, né, Serginho? Como é que você se encaixa nessa banda aí com o seu instrumento? Então, o Clécio falou que ele foi o 7º baixista, né? Eu fui o 2º saxofonista, não é isso, Júnior? Então, olha, tá há quanto tempo? O saxofonista tem menos no mercado, eu acho. Mas eu estou há 25 para 26 anos, né, na banda, né? Desde o início aí, também quase, né? Bastante tempo com a banda e o saxofonista anterior era um colega meu de escola de música, que era o Nilton. E ele falava dessa banda, né, da Koinonia e tal, e a gente estava ali caminhando junto ali, aprendendo, eu também estava começando, né, no saxofone, e aí surgiu a oportunidade de ele iria sair da banda, né, por motivos pessoais, e eu tive a oportunidade de entrar no lugar dele e iniciar aí, né, os ensaios lá em Santa Mônica. E eu tinha um carrinho velho, né, que eu tinha acabado de me casar, e foi o meu primeiro carro, né, um carrinho velho. E eu passava na casa do Clécio, que era caminho, né? Pegava ele para ir para o ensaio. É verdade. E o Clécio me falou uma vez o seguinte, falou assim, olha, você está entrando no Koinonia e sua vida vai mudar. Eu falei assim, eu espero que seja para melhor, né? E de fato foi a minha vida cristã, assim, igual o Clécio falou, conhecendo músicos, conhecendo tantos artistas cristãos nesse Brasil afora, né? Assim, foi um crescimento muito grande na minha vida, né? Como pessoa, como cristão. Né, e tantas pessoas que a gente ouve falar e conhece, né, através dos discos, né, da televisão, e você está aqui nesse contato próximo aqui, né, no Som do Céu, é muito importante para mim. Outra característica legal do Koinonia é que eles acompanham também outros músicos. Nelson Bomilcar, por exemplo, que a gente estava comentando, quando ele vai para Vitória, a banda dele é a banda Koinonia, né? Isso mesmo. E agora, uma pergunta que me veio na mente... Quando vocês começam naquele cenário, né, efervescente ali da década de 80, de trazer um novo estilo para a música cristã, a ideia de vocês era tocar para os cristãos ou tocar para fora? Porque a gente sabe que muitas bandas elas surgiram com o propósito evangelístico, de levar o evangelho com aquela linguagem. E com o decorrer do tempo, foi surgindo o mercado cristão, mas algumas bandas se mantiveram aí com o propósito de fazer letras que fossem mais evangelísticas e outras entenderam que deveriam fazer letras mais de edificação. Como que a banda Koinonia se encaixa nesse processo? Exatamente aquilo que você falou, né? Naquela época, não existia, vamos dizer assim, um movimento de adoração congregacional muito forte. Mesmo nas igrejas, existiam mais conjuntos fazendo apresentações. E a gente queria usar a música numa linguagem mais moderna, mais pop, mais contemporânea, para atingir outras pessoas em diversos lugares. E foi muito interessante que o início da banda se deu de uma forma muito diferente. O navio Dulos, da Operação Mobilização, Sim. passou por Vitória, e eu ajudei a equipe que estava preparando a visita do navio. Quando o navio chegou, a gente tinha um conjunto na igreja, né? Sim. E eles nos convidaram para tocar para a tripulação do navio num café da manhã. E nós fomos lá tocar. Nesse grupo, nesse conjunto, tinha, né, um companheiro meu de muitos anos, chamado Redman, e ele se destacava muito musicalmente. O pessoal do navio convidou ele para se juntar ao navio e viajar por 2 anos, era o compromisso. Sim. E eu acompanhei o navio em todos os portos do Brasil. Aí a gente cantava junto, nós dois, eu e o Redman, né? E ele permaneceu. No grupo que estava no navio, fazia parte do conjunto do navio o Humberto Aragão, que hoje é um dos pastores da igreja do Morumbi. Sim, sim. E aí o Humberto nos conheceu e falou, gente, vamos fazer alguma coisa junto. Eu tenho algumas músicas, vocês têm algumas músicas.
Só que o Redman estava indo e o Humberto estava saindo. Quando o Redman retornou, a gente se juntou, juntamos o nosso repertório. Antes de fazer a primeira apresentação, nós gravamos um disco chamado Arquivo 10, que era o nosso arquivo, com 10 músicas nossas e do Humberto e dos companheiros dele, de pessoas próximas. Legal. E começamos muito ligados à Operação Mobilização, tocando em todas as conferências que eles faziam anualmente no Brasil. E aí a banda começou nesse contexto. Então, nós participamos, né, de um movimento evangelístico que eles fizeram na Europa e viajamos para muitos lugares, assim, muito nessa ideia de levar a música através de um contexto diferente, de banda, né, de uma mensagem musicalmente mais popular. Foi nesse contexto que você conheceu a banda, Cléstios? Não, na realidade eu entrei bem depois, né? Todo esse movimento que foi realizado lá no início dessas viagens, eu fiquei sabendo depois, fiquei assim bem feliz, assim, puxa, vocês fizeram tudo isso assim em tão pouco tempo, tantas coisas que vocês fizeram. Já tiveram outros trabalhos, inclusive antes de eu entrar, né? O Recomeçar, Canções de Louvor, que foi uma fita que foi gravada com canções, e aí depois disso é que eu entrei. Então, eu peguei já a banda com um trabalho já bem consolidado, vamos dizer assim, né? Naquele tempo, e com músicas assim que eu amei de conhecer e de poder tocar com a banda. E aí a minha história começou a partir daí, inclusive do último CD que nós gravamos em 96, O Maior Bem. Foi aí que eu estive com a banda já estando já numa gravação, né, junto com a banda, e também, para mim, foi uma experiência muito, muito legal também, né? Como músico, como participante da banda. Aliás, no começo, eu vou ser sincero, eu tocava com eles assim, e eu olhava para o lado assim, para eles, eu falava assim, eu estou aqui tocando com esses caras, assim, eu me sentia assim, puxa, eu estou aqui tocando com esses caras, então eu sentia uma emoção assim. Eu acho que eu nunca falei isso com eles, assim, na realidade, como eu estou falando agora. Mas no início eu tocava com eles e falava, puxa, eu estou aqui e tal. Que legal, né, de fazer isso com eles. Então, essa experiência, para mim, são coisas marcantes que vão se lembrando no meu coração, e eu fico muito feliz de lembrar. Que experiência, Serginho, você tem vivido com a banda aí nesse tempo? Porque, se for ver, o Serginho é o caçula, né? Porque é 40, 30, 25. Então... Pela ordem, né? A experiência, assim, na época que eu entrei no Coinonia, estava assim, aquele movimento de música cristãs ainda bem efervescente, né? Antes disso, né, a banda Coinonia participava lá no Clube Vitória, não é isso? Uhum. Lá no centro de Vitória, tinha um movimento de louvorzão, né? Chamado louvor, né? Então, esse movimento existia. Encontrão, exatamente. Encontrão da MPC. Onde, no meu bairro lá tinha o louvorzão. Então, assim, era um movimento que existia em vários locais, né? As jovens se reuniam, e faziam esses movimentos, até meio clandestino às vezes, né? Eu, por exemplo, eu era de uma igreja da Assembleia de Deus e eu ia tocar na Batista, né? E o pastor não gostava muito, né? Então tinha essa coisa, né? Mas era gostoso, era um momento, né, que a gente viveu, né? Então eu tocava nos louvores, já estava começando a tocar saxofone, já tocava violão, baixo, já há algum tempo também na igreja. Pois é, rapaz, tudo bem. Um pouquinho de cada coisa, e aí eu ouvia falar do Coinonia, né? E desse movimento lá do centro de Vitória, mas nunca participei, né? Então, quando eu entrei, já entrei direto na banda mesmo, e a partir daí eu fui conhecer assim, um mundo que eu não conhecia, né? Da música cristã, né? Pessoas maravilhosas, né? Com quem a gente convive até hoje. Veja bem que o Nelson Bombico, por exemplo, eu, quando tinha meus 10 anos de idade, eu comecei a tocar violão, e tinha um LP do Vencedores, né, de Vento em Popa. Então, eu via aquelas fotos que tinham no encarte, né? Tinha lá Guilherme Kerr, Nelson Bomilca, Sérgio Pimenta e tal. Eu jamais imaginaria que eu ia tocar com algum daqueles, né, algum dia, né? E aí a gente acompanha também o Nelson Bomilca aí pelo Brasil afora. E, quer dizer, é uma alegria muito grande, né? É uma bênção de Deus na nossa vida. Ô, Júnior, eu estou vendo ali eles falarem. Eu tenho uma experiência parecida com eles, porque quando eu entrei na rádio, não era adolescente, tinha 20 anos, mas eu entrei como estagiário, e aí
pastores que eu já tinha ouvido falar, comecei a conviver com eles. Comecei a fazer coisas com ele. O Nelson, né, um exemplo, e olhava lá o encarte dos discos, o cara tinha escrito algumas dos clássicos assim que a gente canta na igreja. E aí, para mim, assim, foi um negócio. Até cheguei a falar para ele, cara, para mim é um negócio assim muito diferente, porque eu tô falando com alguém que é uma referência, né, para mim. Mas eu quero saber do seu lado, que eles estão falando assim, né? Olha, a gente tinha o Koinonia como referência. Como é ser referência? É uma coisa muito, muito interessante, muito especial, assim. Primeiro, uma grande responsabilidade, né? Mas eu tenho sido muito abençoado por Deus, porque para que a banda possa durar 40 anos, a gente precisa de pessoas comprometidas, né? Nós começamos, nós três, eu, Humberto e o Redman, junto com alguns irmãos, e as coisas foram mudando. O Humberto foi para o seminário, o Redman foi para os Estados Unidos, e sempre chegava alguém. E hoje, quando eu olho para trás, vejo quantas pessoas passaram pela banda e o carinho que eu tenho por todos eles, assim, o carinho que eles têm por mim, pelo ministério da banda, sempre estão perguntando, sempre estão em contato. Quando a gente toca próximo deles, eles sempre vão lá, né? E eu sou muito grato a Deus, muito abençoado por poder ser essa referência, influenciar pessoas, como eu fui influenciado também, né? Ele estava falando do Nelson Bomilca, do Guilherme Kerr, aí eu vou te dizer como tudo começou para mim. Pronto. Né? Quando eu tinha 14 anos, passou pela minha igreja, Igreja Batista Central de Vitória, uma equipe de Vencedores por Cristo. Foi aquela equipe que gravou o disco Louvor, que depois virou Louvor 1, né? Porque veio 2, 3 e 4. Naquela equipe estava o Nelson Bomilcar tocando bateria, Guilherme Kerr tocando guitarra, né? E outras pessoas ali. E eu lembro que eu estava sentado no chão, lá na frente, que a igreja estava lotada. Eu lembro a roupa que eu estava vestindo nesse dia, e aquilo foi um marco na minha vida. Quando eu vi tudo aquilo acontecendo, eu falei, é isso que eu quero fazer. E Deus me abençoou por poder me aproximar dessas pessoas. São pessoas muito queridas, né? Você falou do Milad, né? O Nelson, que começou o Milad, assim, nos abençoou muito, doou equipamentos para nós. Olha, que legal. Quando a gente começou também, eles começaram com equipamento, quando eles compraram algo melhor, doaram para nós. O Guilherme fez o meu casamento, o Nelson é um amigo que assim está sempre por perto, e muitas dessas pessoas, né, tivemos oportunidade de tocar com Ademar de Campos, com Gerson Ortega, né, Jorge Camargo, né, são todos muito amigos. Então, para mim, é muito legal poder vê-los como referência, tê-los como amigo e, através de tudo que eu tenho aprendido, também poder ser referências para os nossos queridos companheiros aqui da banda. E agora com as novas gerações, né? Tá? O filho do Júnior vai entrar aí. Tá? Foi promovido, uma notícia aqui, ele foi promovido a primeiro guitarrista, porque ele ia fazer o segundo, mas aí o primeiro nasceu filho, vai fazer a primeira guitarra, mas passando, acho que é um negócio legal, né? Alguém já falou que você vê o seu sucesso quando o filho quer fazer a mesma coisa que você. Como é que está sendo isso para vocês aí com essas gerações novas? Você falou uma coisa muito interessante. Meu filho, vou falar do meu filho rapidamente, antes de falar do Felipe, né, filho do Júnior. Ele começou a tocar bateria tem pouco tempo. E ele começou junto com uma turma lá de meninos da minha igreja, em que o ministro dá aula para eles, né? Ele dá para ver claramente ele se destacando em relação aos outros, assim, né, com time melhor, com a coruja, né? Com a pegada. É por aí. Aí eu fiquei assim, eu não faço muita pressão não, mas eu fiquei assim, eu fico impressionado com a evolução dele tão rápida assim. E aí esses dias nós fomos tocar numa igreja que nós ajudamos, uma igreja mais carente, né, de músicos. Nós uma vez por mês a gente ajuda lá. E todos os bateristas da igreja não poderiam. Então o ministro falou assim, leva o Benny. Eu falei assim, puxa, vou levar. Eu tinha até esquecido, né? Leva o Benny. Eu falei, filho, vamos tocar. Ele, ai, pai, né? Eu estou começando agora. Não, vão. Ele chegou lá, ele tocou e fez a parte dele de forma maravilhosa. Então, exatamente isso. Nós aqui vimos esses meninos crescerem, né? O Felipe, nós vimos eles crescerem, eles acompanhando a banda. E agora, essa grata surpresa, ele está com a gente tocando. Então,
também é uma felicidade muito grande a gente poder ver as novas gerações sendo influenciadas pelo que a gente faz. Então, é muito abençoador. Coração de pai não tem jeito. É por aí. Porque afeta muito a gente em todos os sentidos, né? Tanto quando sofrem alguma coisa, a gente sofre 30 vezes mais que eles, ou quando tem uma alegria, a gente tem uma alegria ainda maior que eles. Agora, Serginho, eu sei que você mudou de Vitória para Curitiba, né? Você está lá fazendo... Como é que está sendo nessa distância aí, esse contato com a banda, continuar participando? Como que você está continuando a desenvolver esse ministério, esse seu trabalho? Sim, na medida do possível, né, a gente vai participar com a banda, né? A ponte aérea está aí mesmo, né, para facilitar. Mas aos poucos a gente vai chegando lá na cidade, em Curitiba, né, conhecendo os músicos novos, né, é sempre um desafio, né, você chegar assim numa cidade e começar do zero, né, novamente. Então a gente está vivendo essa experiência de conhecer músicos também muito bons, né, bandas, né, pessoal da igreja e tal, músicos também do meio profissional. Então está sendo assim um desafio. Marinho Brasil, que reúne na PIB de Curitiba, assim, uma grande referência para todo mundo lá, né? Grande produtor, né? Grande produtor. Então, enfim, assim, está sendo uma experiência muito gostosa assim para esse momento da minha vida, né? De viver depois de passar, né, quase 50 anos numa cidade, né? A gente ir viver e recomeçar em outra cidade, né? Recomeçar é um hino que nós temos, né? Pois é, eu ia falar mudanças e recomeços, né, Júnior? Recomeço, O Serginho chegou em Curitiba, na primeira semana que ele chegou, o Marinho já botou ele para tocar na igreja, assim, então já... O cara bom não fica parado, né? Eu gostei disso que o Serginho falou, né, de mudanças, e vocês lidaram com muitas mudanças, né, de integrantes. Como que que dica que você pode dar para todo mundo aí a respeito de lidar com mudanças? Porque a nossa vida vai mudar, a gente vai experimentar mudanças. Como é que a gente lida? E elas sempre vão mudar também alguma coisa na gente. Como que a gente pode lidar melhor com mudanças? Olha, André, eu acredito que a gente primeiro tem que estar preparado para as mudanças, né? Como você disse, a gente sabe que as mudanças vão acontecer. E muitas vezes a gente se apega muito às coisas, à maneira como a gente faz as coisas, e as coisas mudam, né? O mundo evolui, você logo no início falou da internet aí. Hoje em dia, né, a gente faz as coisas muito fácil. A gente estava viajando para cá, o Matheus ali, o meu filho, já estava postando nos stories a viagem da banda e tudo. A gente ensaia, grava as coisas, manda para lá, para o Serginho, ouve tudo. Antigamente não tinha nada disso. E a gente tem que olhar para frente sabendo que muito mais coisa vai acontecer. E a gente tem que estar preparado. Hoje o Marcelo falou no devocional, né, que o que a gente deve fazer quando as coisas não saem como a gente esperava. E, às vezes, a gente está agarrado, né, a certas coisas e Deus está querendo abrir caminhos, portas que a gente nem imagina. E a gente passou por isso. Muitos músicos passaram e a gente pensava, puxa vida, olha, o Niltinho vai sair, o nosso primeiro saxofonista, e agora, como é que vai ser? Aí entra o Serginho, traz assim uma amplidão de possibilidades enormes, né? Daqui a pouco sai um baterista que a gente fala, pô, mas o Sandro é tão bom, né? Tava tão legal. Aí vem o Marlon, né? Que vai chegar hoje à noite, né? Que já está com a gente há muitos anos. Aí o Marlon com um profissionalismo danado, com uma organização diferente da fama dos bateristas. E a gente tem experimentado isso, o cuidado de Deus, né? Sabendo que a última palavra é dele, que é ele que está à frente, e a gente deixar ele conduzir e se juntar a ele naquilo que ele está fazendo. Ah, que legal. Gente, eu queria que o Clécio e o Serginho também dessem aí uma última palavra aí sobre isso. Bom, a mudança, por exemplo, para mim, que entrei na banda, foi uma coisa espetacular, né? Eu imagino que, para quem está iniciando um trabalho, imagino que os jovens hoje têm muito mais facilidade do que nós tínhamos, né, quando nós começamos, porque eles têm todos os recursos disponíveis aí, né, à frente deles. Então, eu creio que o mais importante é ter um objetivo, né, principal de fazer as coisas da melhor forma possível, e principalmente porque a gente faz com o objetivo de agradar a Deus, né? Então, nas nossas profissões, eu que sou músico profissional, sou professor de música no meu dia a dia, dou aulas e trabalho com música o tempo todo.
Então, eu tento, nesse ponto aí, mostrar para as novas gerações o quão importante a música na igreja e também as pessoas a qual vêm a mim. Eu tento demonstrar, através da minha vida, o que Deus fez, o que Deus transformou, e que isso é uma coisa muito séria, muito, muito importante, pode mudar vidas, né? Então, eu digo às novas gerações que estejam firmes, estejam atentos aos detalhes, façam a coisa da melhor forma possível para louvar o Senhor e coloquem o coração nisso, porque vale a pena, né? Isso, as portas estão abertas, as facilidades hoje estão muito maiores, né? Nós já pegamos até uma geração, vamos dizer assim, que abriram as portas lá na frente, né? Ou lá atrás, melhor dizendo, lá atrás, né? Por nós. Pegamos um pouco já andado. Mas hoje está muito mais fácil, né? Com os recursos que tem. Então, façam a coisa da melhor forma possível e louvem ao Senhor e se dediquem ao máximo a isso, que vai valer a pena. Legal. Serginho. Em todo o processo, né, que a gente viveu, né, nesses 40 anos aí, o Júnior está desde o início, eu estou um pouco mais recente, mas em todo o processo a gente vê assim, o cuidado de Deus, né, com a gente, né, em cada um de nós, mesmo entrando, saindo componente na banda, né, a gente sempre percebe como Deus tem sido bom para nós, né, sempre indicando pessoas que devem estar no lugar certo, né, na hora certa. Então, Deus sempre tem provido a gente de recursos, de pessoas, né? E com canções que tocam o nosso coração. E Deus tem abençoado muita gente mesmo. Agora que eu, né, fui para Curitiba, era um processo assim, que não estava muito nos nossos planos, né, essa ida para Curitiba, mas a gente percebeu que era um direcionamento de Deus, né, para a gente, e a gente atendeu o chamado e fomos. E também, mais uma vez, Deus cuidando da gente, cuidando de tudo, todo o processo de mudança. Então, e a música vai com a gente, né? A gente muda de lugar, mas a música, ela sempre nos acompanha em todo lugar. E como o Clécio falou, né, a facilidade hoje está muito grande, né? Porque veja que a banda estava ensaiando lá em Vitória e eu estava ensaiando lá em Curitiba, né? Ouvindo as músicas que o Júnior mandava através do WhatsApp e tal, e me dedicando lá no meu cantinho. E a coisa funciona dessa forma, né? Deus ele vai providenciando, provendo as coisas, até mesmo com a tecnologia, para que as coisas funcionem e continuem funcionando. E a gente tem certeza que tudo está nas mãos de Deus e o controle está com Ele mesmo. E a gente tem certeza que os próximos caminhos da banda aí também estão na mão de Deus e as próximas gerações que chegarem também estarão fazendo o trabalho de Deus como deve ser feito. A vida muda, mas ele não muda. Gente, muito obrigado. Júnior, Clécio e Serginho, da banda Koinonia, de Vitória no Espírito Santo. Tem outro pessoal aqui, obrigado todo o restante da banda. Aí, desafio que o Felipe tem aí para tocar, vai ser muito legal. Tá ali também o Vanice, nosso tecladista, né? Muito bom. O Felipe. Ele está há quantos anos como tecladista? Fala aí, Vanice. Entre 8 e 10 anos. Então. Não deu tempo de fazer a conta agora, mas tem bastante tempo já. Legal. Como é que o pessoal encontra? Até de celular toca nessas horas. Bota no vermelho aí, Kim, por favor. O Eliakim ajudando a gente no apoio técnico, o Felipe, que ajudou no apoio técnico agora. Mas como é que o pessoal encontra a banda Koinonia? Então, acompanha a gente pelo nosso Instagram, Banda Koinonia Oficial. E nós acabamos de fechar um acordo com uma distribuidora para colocar todo o nosso trabalho nas plataformas digitais. Então, acompanhando pelo Instagram, a gente vai informar, né, que vai ser em breve. Acho que até o próximo mês a gente já vai ter bastante coisa lá. Muito bom. Então, só repetindo o Instagram, o pessoal encontra... @Banda Koinonia Oficial. Isso, Banda Koinonia Oficial, tudo com I, como se escreve, normal, direitinho, K no Koinonia. Tudo... Começa com K, vários Is pelo meio aí, tá bom? Gente, pode falar. Prazer enorme é isso. Bater esse papo aqui com vocês e saber que um pouquinho da nossa história vai ser propagada, divulgada pela Rádio Transmundial. Nosso desejo é que Deus continue abençoando vocês ricamente, fortalecendo esse trabalho, né, e que seja tudo para a glória dele. Amém. Obrigado também você que acompanhou Banda Koinonia aqui na RTM Brasil Especial para Sons do Céu, Som do Céu, 40 anos.